Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Você já se sentiu injustiçado? Aquela sensação assim de que alguém te humilhou, te passou para trás, alguém de alguma forma te trapaceou, alguém de alguma forma te causou um prejuízo e você sentiu aquela sede interna assim de vingança. Alguma coisa tem que acontecer com aquela pessoa para ela pagar o que fez comigo. Não, Ellen, nunca senti sede de vingança, mas já senti sede de justiça. Você sabe diferenciar esses dois? É o que nós vamos esclarecer hoje no nosso Bom Dia com Propósito. Olá, meu nome é Ellen Silva e nós estamos aqui reunidos para mais um devocional. Se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, porque eu estou aqui diariamente, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã, reunido com você, te conectando a Deus, entregando para você pílulas de sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo que causa aí um pouco de bagunça na mente das pessoas. Nós vamos entender essa diferença e muitas vezes as nossas emoções nos fazem confundir esses dois assuntos. E eles precisam estar bem claros na nossa mente para nós não pecarmos contra Deus, não nos afastarmos de Deus por causa das nossas emoções feridas. Vamos falar disso hoje baseado na história de Sansão. Se você não sabe, essa semana inteira estamos falando só sobre Sansão. Todas as lições que nós podemos aprender sobre a vida dele, desde a profecia, a promessa que a sua mãe recebeu, sua mãe que era estéril, né? E recebeu essa promessa de que ela teria um filho, esse filho seria Nazireu, onde nós encontramos em Juízes 13 esse início da história de Sansão. E nós estamos caminhando aí até o livro de Juízes, capítulo 16, até a morte de Sansão. Então tem muita coisa para acontecer ainda essa semana, muita coisa pra gente conversar. Então já fica por aqui, curte esse vídeo. Se você puder nesse momento também encaminhar para alguém que precisa em 2025 se conectar com Deus. Esse é o objetivo desse devocional, conectar as pessoas a Deus, conectar as pessoas aos propósitos, aos desígnios de Deus, para trazer sentido para suas vidas. Vamos começar então? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O que nós vamos ler agora está no livro de Juízes 15. É exatamente um texto que vai descrever o momento de vingança de Sansão. Isso mesmo, não está escrito a vingança do Senhor, não está escrito a vingança de Deus, está escrito a vingança de Sansão. E nós vamos ler agora, eu convido você a abrir juntamente comigo aí em Juízes 15. Eu vou ler só alguns versículos com você e aí nós vamos conversando, tá bom? Vamos ler disso assim, Juízes 15, versículo 1. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher. Como assim Sansão foi visitar sua mulher? É porque ontem nós lemos o capítulo 14, destrinchamos ele, conversamos bastante sobre tudo que o Senhor vem falar conosco aqui nessa história de Sansão, no capítulo 14. E o capítulo 14 termina com o casamento de Sansão que deu super errado, o casamento com a filisteia, no qual o pai da noiva, no final da festa, entregou ela para um amigo de Sansão, que na verdade não era nem amigo, um cara lá do povo filisteu que estava presente no casamento, porque Sansão, em razão das suas infantilidades, da sua imaturidade, saiu fora do casamento antes de terminar para ir se vingar e matar alguns homens lá em Ascalon. Você pode conferir isso no final do capítulo 14. Por isso que o capítulo 15 já começa assim, ó. Algum tempo depois, ou seja, não sei se um mês, uma semana ou um ano depois da festa de casamento, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, ou seja, na casa do pai dela, e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Versículo 2, eu estava tão certo de que você a odiava, porque que noivo é esse que casa e some e vai embora? Casa e não desposa a sua esposa, não passa lua de mel com ela, casa e vai passear por aí, vai matar uns caras ali, né? Então, o pai disse isso pra ele, eu estava tão certo de que você odiava essa mulher que eu peguei e dei ela pro seu amigo. A sua irmã, ou seja, a irmã dela, minha outra filha, sua irmã mais nova, não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse, dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Vamos fazer uma pausa aqui para entender que nesse momento a ira de Sansão se ativou, que não era muito difícil ativar a ira desse homem. E ele se sentiu traído, né? Completamente traído. E quantas vezes na nossa vida, né, a gente se sente completamente traído? Seja por motivos sérios, extremamente sérios, ações de algumas pessoas que nos apunhalaram de fato pelas costas, ou seja, por pequenas atitudes inesperadas ou espontâneas, e a gente se sente traído. E a gente pensa assim, poxa, será que Deus não vai castigar essa pessoa? Poxa, será que essa pessoa vai sair rindo mesmo da minha cara? Poxa, será que vai ficar por isso mesmo? Só eu aqui sofrendo a minha dor, a dor da traição, a dor dessa tragédia nesse momento, e quem praticou o mal vai sair lá dançando como se nada tivesse acontecido? Nas palavras de Sansão, ele disse, olha, agora não vou matar por mero prazer não, ou por mera raiva não. Agora eu tenho um motivo para me vingar desse povo. E aí, o que nós podemos aprender com isso?
a diferenciação entre justiça e vingança. Na vingança, eu quero que aquela pessoa sofra. Eu quero que ela não só pague pelo que ela fez, mas eu quero saber de que ela tá mal, de que ela tá sofrendo, de que ela tá depressiva, de que ela tá numa pior. A vingança, eu quero saciar um desejo da minha alma, um desejo, né? Por isso que a gente diz a sede de vingança. Eu quero saciar isso assistindo o sofrimento do outro. Mas isso é meio uma espécie de veneno que você dá pro outro beber, mas quem acaba morrendo é você. Porque essa sede de vingança, ela não tem fim. Ela é como um poço oco sem fundo, porque você vai alimentando, alimentando, alimentando e ela nunca tem fim. Nunca se dá aquela sensação de, não, agora a minha missão foi cumprida. Por quê? Porque quando termina, mesmo que você tenha conseguido se vingar daquela pessoa de alguma forma, causar um prejuízo seríssimo para ela, a sua alma fica com aquela sensação de vazio, aquela sensação de derrota, aquela sensação de que raios aconteceu na minha vida. É essa sensação que causa porque você só foi em busca da vingança. Porém, quando nós vamos para a palavra de Deus, o que Deus vem nos instruir acerca disso, acerca de vingança, a Bíblia vem dizer, e eu escolhi um texto seleto aqui do Antigo Testamento, para que algumas pessoas não tenham a desculpa de dizer, ah não, mas isso que Jesus está dizendo no Novo Testamento não se aplicava nos dias de Sansão, porque são épocas diferentes. Então eu peguei um texto do Antigo Testamento, palavras de Deus, que ele disse para Moisés, para que a gente possa esclarecer melhor esse assunto que a gente está falando. Então eu peguei aqui em Deuteronômio 32, 35, Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, se você puder abrir, 32, capítulo, e o versículo 35 que diz assim: era o cântico de Moisés, já no final da sua vida, ele estava dando acerca de umas últimas instruções antes de partir, para que aquele povo guardasse a lei de Deus no seu coração, a lei que traria ordem, traria organização, traria paz e traria bênção para a vida deles. Então ele vem dar esse conselho no meio do seu cântico, ele diz, nas palavras como Deus está falando: a mim pertence a vingança e a retribuição, no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Está falando sobre os inimigos do povo de Deus e está dizendo que a vingança pertence a Deus. Nós temos uma série de outros versículos, seja em Salmos, seja em Provérbios, seja no Novo Testamento, falando nesse sentido de que a vingança é do Senhor, de que o povo de Deus não deve guardar mágoas no seu coração, não deve ficar remoendo aquilo e se achar assim, o Senhor da vingança na vida das pessoas, que nós não temos esse direito, de que quando nós nos sentimos injustiçados e nós acharmos necessário uma vingança, entreguemos a Deus, liberemos o perdão e façamos o bem àquele que nos fez mal. E isso é o que está escrito, essa instrução de Deus para nós. Mas o que nós aprendemos aqui sobre Sansão, no capítulo 15 aqui, sobre essa sedenta sede de vingança dele? Porque aqui a Bíblia vem dizer, ainda nesse texto, logo em seguida ele pega e sai e captura um monte de raposas, se não me engano 200 raposas. E ele começa a amarrar o rabo dessas raposas, amarra uma na outra, e vai fazendo aquele monte de par de raposa. Então ele pega tochas e vai amarrando nesses pares de raposa, tochas acesas. E depois ele solta essas raposas e elas saem correndo por toda a plantação dos filisteus. E elas tocam fogo incendiando as vinhas, incendiando os feixes de cereal, dos olivais, vai incendiando toda a plantação deles, todo o cereal deles se alimentar. E essa era a tentativa dele de aplacar a sua vingança, né, de saciar a sua vingança, em razão do que o pai da noiva, né, o pai da sua mulher, que nunca foi mulher dele de fato, da Filisteia, que o pai dela fez de ter entregado ela a um amigo. Eu quero abrir um parêntese aqui para te dizer que nenhuma dessas desgraças que aconteceu na vida de Sansão, desde o início da sua vida adulta, nenhum desses acontecimentos faziam parte do plano de Deus. Em algum momento que você lê aqui de alguma coisa que o Senhor se apossou de Sansão, como por exemplo, aqui no versículo 14 que diz: mas o Espírito do Senhor se apossou dele, as cordas nos seus braços. Agora eu vou já explicar para você. Mas o que eu quero te dizer é que nada do que Sansão fez estava de acordo com a vontade de Deus, no sentido da forma correta de se fazer. E ainda essa semana nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre eu tenho uma missão de Deus, mas eu preciso cumprir essa missão pelo motivo certo. Porque se eu estou cumprindo por um motivo pessoal, por uma vontade minha, não é para provar para fulano que eu sou boa, é para provar para ciclano que falou mal de mim, de que eu sou capaz, é para provar para tal coisa, não é para mostrar que Deus é na minha vida, ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa que envolve emoções feridas, briga de ego, orgulho, inveja. Deus não está em nada disso, apesar de o plano fundamental dele, o plano principal dele, ser beneficiar o seu próprio povo. Perceba, aqui no livro de Juízes, dentro da história de Sansão, Sansão deu início a uma guerra que só foi acabar nos dias de Davi. Só Davi finalizou essa obra que Sansão começou. E que obra era essa? A derrota do povo filisteu, que tinha prazer de subjugar o povo judeu. O povo israelense aqui, né? O povo israelita da época. Porque aí envolvia todas as outras tribos.
Mas o que eu tô, não só a tribo de Judá, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que a vontade de Deus boa, perfeita, agradável, ordeira, zelosa, a vontade do Senhor maravilhosa era de que Sansão cumprisse essa missão com a máxima maestria, tivesse início, meio e fim. Aqui só teve início. Quem precisou? Depois dos dias de Samuel, se você continuar aqui depois de Juízes, vem aí a curta história de Ruth, que a gente já falou semana passada, né? Mas vem depois o livro de Samuel, quando o Senhor levantou Samuel, né? Depois do voto de Ana, Samuel também pelejou com esse povo filisteu e não cumpriu, não deu conta de finalizar essa missão. Quem finalizou essa missão foi um rei levantado segundo o coração de Deus, que era Davi. Então, o que eu quero enfatizar para você aqui é que muitas vezes nós temos uma missão. Vamos colocar aqui a missão central de todos hoje na Terra. Falar de Deus, levar Jesus para o coração das pessoas. Não placa de igreja, não religião, mas falar de Jesus, levar Jesus, conscientizar as pessoas do grande amor de Deus por elas, enviando o seu Filho, certo? É essa missão central de todos na Terra, de todos os filhos de Deus, vamos dizer assim. Então, dentro dessa missão, muitos a fazem pelos próprios motivos, pelos próprios prazeres. Aqui Sansão estava fazendo a missão de Deus, libertar o povo de Deus das armas, né? Vamos dizer, da escravidão do povo filisteu. Contudo, pelos motivos pessoais deles, de se gloriar, de descontar sua ira, a sua vingança. Então ele não estava fazendo pelo nome do Senhor, porque o Senhor confiou a missão do Nazireu para ele, confiou a missão do libertador para ele, confiou a missão de ser um juiz em Israel. Não, ele estava fazendo pelos próprios prazeres. E muito cuidado com isso. É possível fazer o que Deus te mandou, mas sem a conivência, sem a concordância de Deus, ou seja, pelos seus motivos pessoais. O problema é que isso tem data de validade, isso tem prazo de validade. Isso não vai muito longe, isso não vai dar muito certo. E vamos continuar entendendo aqui ainda o capítulo 15, que onde diz que quando ele incendiou todas as plantações dos filisteus, os filisteus ficaram irados e vieram para matar ele. Se reuniram aí uma penca de homens, eu falo penca, mas uma multidão de homens filisteus vieram até a tribo de Judá e disseram, olha, nós queremos pegar essa Sansão aí, queremos amarrar ele, porque esse homem foi destruir toda a nossa plantação, então por que ele fez isso? Aí foram explicar para os filisteus, olha, eles fizeram isso porque o pai da moça pegou a mulher, a filha dele, né, no caso, que ia ser futura mulher de Sansão, e entregou para um amigo. E Sansão ficou furioso e resolveu se vingar do povo de vocês. Aí o que os filisteus fizeram? Foram lá, pegaram a moça e o pai dela e queimaram eles. Está escrito. Versículo 6, final do versículo 6. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Eu te pergunto, Deus tinha prazer em toda essa desgraça? De jeito nenhum. Era essa a vontade de Deus? Com certeza não. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é de vingança, apesar de que ele toma para ele diz, olha, se eu for preciso se vingar, deixe que eu me vingo, vocês não. A vontade de Deus é que haja justiça, é que haja juízo, ou seja, ordem na justiça. Porque na justiça eu tenho o quê? Na justiça, vamos falar de justiça dos dias atuais. Na justiça eu tenho um processo legal. O réu é dado a ele a oportunidade de se defender, de se explicar, de se redimir, se for o caso, de provar se ele é realmente ele que fez aquilo, de provar a sua inocência, de certa forma, de ser defendido legalmente, ou seja, debaixo das leis. Então aqui, logo em seguida, depois do assassinato dessa moça, com o seu pai, né, eles foram queimados. Então o povo de Judá foi até uma caverna onde Sansão estava escondido. Foi lá e disse, olha, Sansão, você causou um grande prejuízo para nós. Agora os filisteus estão querendo atacar nós, tá um terror lá. Nós precisamos amarrar você, Sansão, e levar e entregar para eles. Sansão só fez um pedido para eles, olha, vocês prometem que vocês, povo de Judá, não vão me matar? Eles disseram, nós prometemos, então agora deixa nós te amarrar. Pegaram cordas novas, amarraram, Sansão bem amarrado, de várias formas, levaram ele e entregaram para o povo filisteu. E a Bíblia diz, bem em seguida, aqui no versículo 14, ainda dentro do capítulo 15, quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Aqui eu percebo aquilo que nós já falamos ontem sobre brechas no mundo, na esfera emocional, no campo emocional. Eu abro essas brechas através de emoções desorganizadas, desordenadas, desgoverno das minhas emoções. Através de emoções feridas eu abro brecha, eu abro portas no mundo espiritual. E é onde que as coisas acontecem no mundo espiritual de forma não saudável, de forma não ideal e de forma que está amparada pelas leis de Deus, conforme eu expliquei ontem. Se você não estava na live de ontem, na explicação de ontem, que nós falamos só sobre o capítulo 14, sobre essa questão, eu te aconselho a voltar lá e assistir o vídeo de ontem, tá bom? Olha, em seguida, depois que Sansão se solta, ele vê uma carcaça, ou seja, ossos, ossadas de um jumento.
está escrito que ele pega a mandíbula desse jumento. Com essa mandíbula, ele começa a lutar com esses filisteus que estavam lhe cercando, tentando lhe prender, tentando lhe encarcerar ali. E ele mata 1000 homens com a queixada, aqui está escrito queixada, com a mandíbula de jumento. E tudo isso lhe era permitido, lhe era possível, não pela própria força de Sansão, mas pela própria força de Deus, que concedeu a Sansão. O que me chama muita atenção nesse texto e que me deixa assim, estarrecida cada vez mais que eu venho conhecendo sobre a história de Sansão, está aqui no versículo 18, porque é a forma com que ele se refere a Deus. Como se Deus devesse alguma coisa para ele, como se ele estivesse superior a Deus, tipo assim, ó, eu tô fazendo o que tu quer, tu tá vendo, Deus? Então, faz alguma coisa aí, se mexe. Foi quase isso que Sansão teve a audácia de falar com Deus. Perceba agora, lendo comigo, versículo 18, ele diz: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Olha só esse clamor aqui arrogante. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Ponto. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos circuncisos? Que ele está dizendo assim, ó. Eu tô com sede, você não tá vendo que eu tô com sede, não? Dá um jeito aí de matar minha sede, porque eu tô fazendo a tua vontade aqui, matando esses filisteus. Foi dessa forma, com essa arrogância, com essa falta de reverência que Sansão falou com Deus. E o que me choca mais é que Deus respondeu, abrindo a rocha e saciando a sede dele, ele voltou a recobrar suas energias, suas forças. Mas apesar de surpreendente, não tanto, eu sei que o Senhor estava dentro do plano central, que era o quê? A derrota do povo filisteu e tirar o povo de Deus da escravidão das mãos desse povo filisteu. E aí, querido, em seguida ele saciou a sede, e aí o versículo 20, aliás, o capítulo 15 termina no versículo 20, que diz: Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. E amanhã, quando nós formos começar a entender o capítulo 16, onde nós vamos falar da tão conhecida história de Sansão e Dalila, nós vamos destrinchar essa parte das paixões, da entrega de Sansão nessa questão de prazeres. Mas voltando aqui para as questões de justiça e vingança, nós precisamos sempre fazer essa pergunta. Agora eu vou contar um exemplo pessoal, eu acho que vai ajudar a contextualizar melhor e fazer você diferenciar esses dois termos, vingança e justiça. Eu atuo como advogada, né? E aí muitas vezes as pessoas me procuram para resolver as suas pendências, as suas demandas, levar elas em juízo. E me choca muito, inclusive outro dia eu comentava com uma pessoa falando sobre esse assunto de litigância, né, de litigar, que eu falo litigar, nem fala entrar com ações judiciais, né, as pessoas entram com ações judiciais, que é direito delas, elas têm amparo legal para isso, porém, nós precisamos fazer uma pequena observação, isso aqui vale para todos quando estão me assistindo, que é o de quê? Eu vou litigar, eu vou entrar com um processo na justiça, eu vou fazer um pedido ao juiz, eu tenho esse direito, senão não entraria. Eu tenho esse direito. Mas será que esse direito, ele além de ser legal, ele também é moral? Ou ele é imoral? E eu, enquanto cristão, enquanto filho do Deus vivo, eu preciso sempre me colocar nessa posição. Será que Deus está de acordo com essa lide? Será que Deus está de acordo com essa causa? Será que Deus está... Essa é a vontade de Deus? E por que eu vou falar isso? Agora eu vou explicar pra você. Porque as pessoas chegam pra mim, e pra qualquer outro advogado, se tiver algum colega me assistindo, vai saber do que eu tô falando. Elas chegam e dizem: eu quero entrar na justiça porque eu quero acabar com a vida daquela pessoa. Eu quero entrar com o processo, eu quero pedir tudo, eu quero deixar ele sem nada. Eu te pergunto, essa pessoa que chega com essa argumentação, com essa intenção, né? Ela tá com os desejos de que a justiça seja feita ou de que haja vingança? Eu te pergunto. É a mesma coisa de uma pessoa que sobrevive a uma tragédia ou presencia, né? Ou vive ali no seu convívio social perto dela uma tragédia, um assassinato ou qualquer outro tipo de crime. E quando o réu, né, daquela situação está sendo acusado, todos clamam por justiça. Nós queremos justiça, nós queremos que seja condenado, nós queremos isso, nós queremos isso. E de repente aquela pessoa, respeitada da legislação brasileira, passa por todo o devido processo legal e chega à condenação, à sentença final, a decisão final da pena que ela vai cumprir, e às vezes não é a pena esperada pela sociedade ou pelas pessoas que ali esperavam a justiça, essas pessoas se frustram e dizem: não, a justiça é muito falha, esse juiz aí fez isso alguma coisa, esses advogados são inúteis, né? A gente advogado é tão apedrejado, né? Mas o que eu tô querendo dizer isso é que as emoções das pessoas estão enganando elas e cegando, como estavam cegando Sansão. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu quero muito justiça. Mas será que as minhas emoções não estão me fazendo querer a vingança? Porque eu não estou aceitando a justiça que foi feita. Eu estou querendo a vingança, eu estou querendo derramamento de sangue, eu estou querendo apedrejamento, eu estou querendo a pena de morte no Brasil, eu estou querendo cadeira elétrica, eu estou querendo essas coisas.
Nós temos que parar para pensar isso, porque nós, povo de Deus, cristãos, nós que acreditamos no Senhor com pura veemência, nós que entregamos a nossa vida a Ele, não somos mais criaturas, como eu já expliquei aqui, nós somos filhos, né? Agora deixamos de ser criatura, agora somos filhos. Nós, os filhos, não podemos apoiar a cultura do mundo. O mundo diz, vamos matar, só resolve se for matando, vamos começar a amarrar uns e prender outros para matar amanhã, mata um pouco hoje, vamos acabar com a bandidagem assim, na cadeira elétrica, na pena de morte. E essa não é a cultura do reino. O reino, o evangelho genuíno de Jesus Cristo é contra a cultura do mundo, e essa contracultura dê uma oportunidade, dê outra oportunidade. Mas você não sabe o que você está passando, é porque você nunca perdeu um parente, é porque você nunca conviveu com um assassino, é porque você não sabe. Olha, eu conheço muito de periferia, fui criada na periferia, me casei, nós moramos muito tempo na periferia. Quando eu falo periferia, periferia mesmo, gente. Na periferia de Rio Branco, no Acre. Então eu conheci a pobreza de perto e eu sei quanto que daquelas pessoas são vítimas, elas são vítimas do meio qual estão inseridas. Quanto daquelas pessoas, se tivesse uma única oportunidade de sair dali e de ser inseridas em outro convívio social, com outras pessoas, com outro diálogo, com outras crenças, elas sairiam dali, mas muitos não têm essa oportunidade. A pobreza é muito triste, é muito fácil para quem está fora, que não conhece ela de perto, falar. Então, quando eu venho falar aqui sobre vingança e sobre justiça, eu quero que você pare e pense que o bandido, o criminoso, aquele que está sendo tão desejado a morte dele por toda a sociedade, ele é o amor da vida de alguém. Ele é o filho de alguém, ele é o marido de alguém, ele é o pai de alguém. Então, antes de você abrir a sua boca e desejar que um raio caia e parta aquela pessoa ao meio, que ela seja fulminada e que haja isso, que haja aquilo, antes dos seus anseios humanos normais, os seus anseios carnais de vingança falem mais alto e você consiga colocar isso para fora através da sua boca, quero que você pare e pense que todos nós pecamos, e está escrito em Romanos, destituídos estamos da glória de Deus, ou seja, nenhum de nós é bom. Não tem ninguém bom. Não tem, eu sou um pouquinho mais santo porque eu não traio meu marido, porque eu não matei ninguém, porque eu sou uma boa pessoa. Não, amado, não somos boas pessoas. Nós somos maus, nós já nascemos maus, nós já nascemos debaixo do pecado, e se não for a redenção, o amor, a misericórdia, o favor de Jesus sobre nós, nada sobrará de nós, nada, querido. Inclusive está escrito, sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Então, no momento que nós começamos a apontar para o outro, querendo vingança, aquele que falhou conosco, que cometeu uma coisa terrível, paremos para analisar que nós somos perdoados todo dia. Todas as vezes que de coração aberto, rendido, nós dizemos, Senhor, me perdoa, nós somos perdoados naquele momento. Porque o sacrifício de Jesus, a graça genuína dele, nos permite isso, nos deu esse livre acesso. Então, quem somos nós para condenar as pessoas? Enquanto eu falo sobre a vingança de Sansão aqui, dado os seus sentimentos ruins, dadas as suas emoções bagunçadas, dada a sua falta de limite, de controle, ainda era um filho do Deus vivo fazendo a missão de Deus? Era, mas estava fazendo pelos motivos errados. Fica a reflexão para você. Você quer justiça ou você quer vingança para sua causa? Porque se você quer vingança, entregue ela a Deus. Diga, Senhor, está aqui. A minha vingança vem do Senhor, é o Senhor que vai se vingar. Eu não quero me vingar não. Eu tenho uma oportunidade de fazer mal, eu tenho uma oportunidade de falar mal, eu tenho uma oportunidade de fazer um post acabando com aquela pessoa na internet. Mas eu não vou fazer isso, porque a minha vingança vem do Senhor. O que eu quero é apenas justiça. E se o Senhor me permitir, eu vou litigar, eu vou lá no judiciário, apresentar essa causa ao juiz. Mas como instruiu Paulo, e você pode ler isso facilmente nas cartas de Paulo, Coríntios, Gálatas, Efésios, as cartas que ele vai dando instruções para as igrejas, uma das cartas ele diz, irmãos, não levem para os ímpios, ou seja, não levem, aí ele diz lá, não levem para os juízes resolver as causas de vocês, as litigâncias de vocês. Resolvam entre si, levem para os presbíteros, para os pastores, levem para os líderes, resolvam crente com crente, cristão com cristão. Olho no olho, irmão, eu tô com um problema aqui que vocês vão resolver, você está me devendo, me pague. Leve para aqueles que professam a mesma fé, não leve para os ímpios, que vergonha para nós, igreja, enquanto igreja, ficar litigando, aí vou processar a igreja fulana de tal, por isso, que vergonha. Eu deixo aqui a reflexão, porque eu tenho tanta coisa que eu poderia falar na condição de advogada, que te deixaria horrorizado, escandalizado, mas eu acho que eu consegui ser o mais claro possível sobre esse assunto de hoje que nós escolhemos como esse devocional. Eu deixo aqui a reflexão para você. O que você quer? É vingança ou é justiça? Se for vingança, se renda, entregue na mão do Senhor, deixe que a vingança vem dele.
E se for justiça, só leve aos ímpios, aos homens, os senhores desse mundo, a justiça humana, se o Senhor permitir. Pode ser o seu direito legal, mas talvez não seja o seu direito moral. Certas ações judiciais são imorais para uma pessoa que se diz de Deus. Espero que essa palavra tenha falado muito no seu coração, porque eu fui ministrada. Vamos orar agora. Você que não colocou seu pedido de oração nesse momento, eu convido a colocar aí seu pedido de oração. Eu quero orar com você agora nesse momento, apresentar suas causas. Você que tem uma causa na justiça, eu quero apresentar. Eu quero apresentar para que o Senhor entre fazendo justiça por você. Você que está passando por uma dificuldade, que está sendo injustiçado, perseguido de alguma forma. Você que tem andado com o seu coração com dificuldade de liberar o perdão. Você que tem pensado em se vingar. Você que tem se deixado levar pelos prazeres da carne. Eu quero orar por você nessa manhã para que a tua conexão com Deus aumente de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nesse momento, eu apresento nas tuas mãos a pessoa que me assiste. Eu peço que a mão do Senhor esteja estendida sobre ela nesse momento. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom, perfeito, maravilhoso em tudo que faz. Todos os dias, quando nós clamamos o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. Então, nessa hora, eu oro para que o Senhor visite essa pessoa que me ouve, que ficou até agora recebendo essa lição, esse aprendizado, essa reflexão dessa manhã. Eu oro para que o dia dela seja abençoado, eu oro para que ela abra o seu coração, se há alguma dureza, alguma mágoa, alguma ferida, alguma dor, alguma bagunça emocional, que o Senhor entre com ordem e entre organizando suas emoções, que o Senhor entre acalmando, aquietando a sua alma, que o Senhor entre quebrantando o seu coração, que o Espírito Santo, que é o único que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento, visite essa pessoa nesse momento. E essa palavra de justiça, de vingança, que o Senhor ministrou aos nossos corações, entre de uma forma especial no seu coração e se enraize. E essa pessoa passe o dia meditando sobre aquilo que o Senhor nos instruiu e nos ensinou nessa manhã. Em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, visite a sua casa, a casa dessa pessoa, a sua família, seus filhos, toda a sua família, e livra de todo mal. Pai, eu oro nesse momento para essas pessoas que têm causas na justiça ou que vão entrar com ação judicial, vão litigar de alguma forma por necessidade. Eu peço ao Senhor que faça justiça por essa pessoa. Eu peço ao Senhor que tome a direção para aqueles que vão julgar a sua causa. Em nome de Jesus, põe a tua mão poderosa, repreende todos os bloqueios, todos os atrapalhos, todos os embaraços no mundo espiritual. E que seja uma bênção, que seja uma vitória para a vida dessa pessoa. Senhor, as lições que nós temos aprendido com Sansão sobre o que fazer e o que não fazer, o que aplicar e o que não aplicar na nossa vida, que nós possamos aplicar, que nós possamos viver, que nós possamos, Senhor, deixar que venha fluir no nosso coração. Em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, livra-nos de todo mal, nos dá um dia especial, uma semana abençoada na tua presença, debaixo da tua proteção, e um ano extraordinário de conexão com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você que ficou até agora, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Espero que a palavra de hoje tenha falado também tremendamente com você, assim como falou comigo. Eu espero você aqui amanhã para nós darmos continuidade sobre a vida de Sansão, sobre todas as lições que nós podemos aprender. Nós vamos entender o momento de que Sansão viveu com Dalila, né, tudo que aconteceu ali, alguns detalhes que estão na entrelinhas, que nem todos sabem. Nós vamos aprender amanhã, por isso eu te espero amanhã às 6h01 da manhã.